Perguntei ao ChatGPT, uma inteligência artificial, quais são os melhores animais de estimação exóticos, e este foi o resultado. Eu perguntei quais são os 5 melhores animais de estimação exóticos, e, antes de tudo, ele me respondeu isso. Lembre-se, cada um desses animais tem requisitos de cuidado específicos, e é crucial pesquisar a fundo e compreender suas necessidades antes de considerá-los como animais de estimação, que é o que eu sempre digo antes de todos os vídeos. Além disso, sempre certifique-se de que pode fornecer um ambiente adequado e cumprir com os requisitos legais para ter esses animais exóticos na sua região, o que é completamente verdade. E bom, ChatGPT, muito obrigado por sempre se preocupar com a natureza e a conservação dos animais. Agora sim, vamos começar e se você não acredita que foi isso que a inteligência artificial disse, aqui vou deixar o print. Está em inglês e eu já traduzi para vocês, mas vai estar aí. Aliás, vamos citar não só os 5 principais pets exóticos segundo o ChatGPT, a inteligência artificial, mas também os meus. E isso vai ser baseado em quão gratificante é ter o pet, quanta felicidade no geral ele vai te trazer. Então, sabendo de tudo isso, vamos começar. Menções honrosas, eu tenho 3. A primeira vai ser o varano arborícola verde. Eles são incrivelmente inteligentes como todos os varanos, mas são menores. Eles têm uma cauda preensil, que serve como um 5º membro para se equilibrar entre os galhos. São inquisitivos, muito curiosos, altamente inteligentes. Como já disse, ficam fora do top por serem difíceis de achar e muito caros. Como segunda menção honrosa, temos a cobra do milho. Muito bem, poderia estar no top 5. No entanto, eu acho que há opções melhores, e vamos ver a seguir. Mas sim, se você está começando e quer uma cobra que coma roedores, eu recomendo muito. Ela é muito bonita, essas cores são incríveis. Ela é muito curiosa e se socializada cedo, será um dos melhores pets que você terá. E por último, menção honrosa, temos as rãs arborícolas verdes. Aliás, acabei de fazer um vídeo completo sobre o guia de cuidados delas para você assistir. Essas menções honrosas quase não têm defeitos, mas acredito que há opções melhores. Mas se eu tivesse que fazer um top 5 de anfíbios, animais de estimação gratificantes, os melhores, eu acho que isso ficaria em primeiro ou segundo lugar. Agora sim, começando com a opção do ChatGPT, no 5º lugar tem os dragões barbudos. Os dragões barbudos são lagartos dóceis, famosos pela aparência única e fácil manutenção em relação a outros répteis. Eles costumam ser ótimos companheiros e geralmente mais tolerantes ao manuseio. Isso é totalmente verdade. E essa é a única espécie que eu e o ChatGPT temos em comum. Eu também coloquei os dragões barbudos no top 5. Na verdade, eu tinha colocado um pouco mais acima, mas queria que concordassem, né? Mas sim, esses são incríveis com a socialização adequada. Eles realmente vão defecar bastante, mas isso acontece com muitos outros animais. Eles precisam de um terrário de pelo menos 120 galões e adoram sair para explorar. São muito curiosos, adoram estar com você. Eles até parecem cachorros em corpos de réptil. É o que eu sempre digo sobre os dragões barbudos, também conhecidos como pogonas. E sim, eles são incríveis. A dieta deles é mais complexa do que parece. São onívoros e precisam de hortaliças, verduras, insetos, caracóis, além de suplementos de cálcio e vitaminas. Bom, eles vão precisar da luz UVB, então leve isso em consideração. E claro, pesquise bastante sobre esses lindos lagartos. Aliás, deveria ser um vídeo atualizado. Me diga nos comentários se você gostaria de ver esse vídeo. No 4º lugar, segundo o ChatGPT, estão os planadores do açúcar, ou petauros do açúcar. Vou ler a descrição para vocês. Os planadores do açúcar são pequenos marsupiais noturnos conhecidos por sua natureza brincalhona e sua capacidade de planar pelo ar. Eles exigem muita interação social, dietas especializadas e muito espaço para se exercitar. Por isso, são mais indicados para tutores experientes. E isso é completamente verdade. Não entendi por que o ChatGPT listou eles entre os melhores pets exóticos, mas tudo bem. Como sabemos, os petauros do açúcar, bem, os marsupiais em geral, são da Austrália, com exceção do gambá e do monito do monte. Tenho certeza de que algum outro vai me escapar, mas não importa, os petauros do açúcar são muito difíceis de cuidar, você precisa de muita experiência. Não pode juntá-los, pois o macho pode matar a fêmea ao violentá-la. A dieta é muito específica e precisa ser formulada. Embora para isso existam sites especiais que já te dão as dietas prontas, mas é uma dieta muito variada. Iogurte, pólen, diversas frutas, insetos, entre outras coisas. Na verdade, já fiz um vídeo sobre os petauros do açúcar, caso queira dar uma olhada. Mas sim, também são muito caros. Muito caros. Não só o animal, mas a gaiola, a dieta, as formas de estímulo. São muito caros para você ter isso em mente. Muito bonitos, de verdade. Incrivelmente fofos. Mas eu não os colocaria no top 5 de melhores animais de estimação exóticos, definitivamente. Indo para o meu top 4, eu coloquei os milípedes.
É um contraste bem grande entre os petauros do açúcar super bonitos e os milípedes, que para muitos pode ser muito feio, mas para mim são fascinantes e são lindos. Na verdade, eu acho que o petauro do açúcar comeria o milípede, mas os milípedes são incríveis em todos os sentidos. Em primeiro lugar, o formato deles. Em segundo, ao manuseá-los, a sensação é incrível. Incrível. Vai parecer um pouco estranho. Algumas pessoas até vão sentir um pouco de fobia, mas pra mim é fascinante. Caso você não soubesse como diferenciar um milípede de uma centopeia, as centopeias têm apenas uma perna por segmento, enquanto os milípedes têm duas. E é isso, eles são detritívoros. Eles se alimentam de matéria em decomposição e o cuidado com eles é muito simples. Você os coloca em um recipiente de 5 a 10 galões, um substrato bem profundo que retenha a umidade e seja livre de pesticidas. Estruturas e você vai dar a matéria em decomposição, um osso de ciba para fornecer cálcio e isso seria tudo. Obviamente, furos de ventilação, estruturas para escalar e, se estiver muito frio, uma placa térmica regulada com um termostato digital. E na lateral, não por baixo, porque os milípedes, para escapar do calor, se enterram. Se você usar uma placa térmica, eles não vão entender que está embaixo e vão acabar se queimando vivos. Mas isso é outro assunto, acho que tem um guia de cuidados completo. Vou deixar aqui, mas é um vídeo antigo, falo e pareço um idiota, e a qualidade não é das melhores, mas a informação é boa. E se você quiser um milípede, eu recomendo demais. Eles também não vivem muito, o que é uma vantagem. Já estou me enrolando e parece que falo do top 1, vamos continuar. No pódio de bronze, segundo o ChatGPT, temos as Pitons Bola. As Pitons Bola são cobras de estimação populares devido ao seu tamanho manejável, temperamento dócil e requisitos de cuidado relativamente baixos. São uma boa opção para entusiastas de répteis e interessados em ter cobra. Não posso reclamar. As Pitons Bola são gratificantes e ótimos pets para iniciantes. Também são relativamente baratas. Embora você precise de um terrário de 120 galões, o que é bastante grande. Bom, isso vai depender da perspectiva que você tem. Tem muita gente que coloca elas em terrários de 80 galões, 90, 100. Eu digo que 120 galões é o mínimo. Mas como sempre, para mim com serpentes, se ela cabe no comprimento, para mim já é grande o suficiente. Mas claro, quanto maior, melhor. Isso de que se ela estiver em um lugar grande demais, ela vai se assustar e ficar estressada é uma completa estupidez. As serpentes, os répteis ou os animais em geral não vão se sentir estressados ou intimidados se estiverem em um lugar grande demais. O que intimida eles é estar em um lugar aberto, onde não haja esconderijos, onde não possam se esconder. Isso sim vai estressá-los. Então não importa se o lugar for grande demais. O que importa é que você tenha tocas e superfícies onde eles possam se enterrar ou se esconder. Outras desvantagens das serpentes, especialmente das Pitons Bola, incluem que quanto maior o recinto, mais difícil é controlar os parâmetros, como a umidade, principalmente se não houver tampa hermética. Então, para você levar em consideração, quanto maior, mais difícil. Pode haver umidade demais, provocando proliferação bacteriana e uma infecção, ou pode haver umidade de menos. A umidade pode fazer com que haja muda retida e que surjam outras doenças derivadas disso. A temperatura também é muito importante, claro. As serpentes em geral, eu não sei o que se passa na cabeça delas. Se estiverem em um local muito quente, parecem não se importar e preferem se queimar a sair. Por isso, mantenha a placa térmica regulada com termostato digital. Mesmo com termostato digital, toque às vezes para conferir se não está muito quente. E também as Pitons Bola às vezes passam meses, meio ano, até mesmo um ano, sem comer, então não se assuste e faça sua pesquisa. Isso é bastante comum e mesmo que esteja tudo certo, às vezes acontece. Então não se preocupe, não se assuste. Sempre pese-a para ver se ela está perdendo peso. E se ela estiver perdendo peso demais semanalmente, aí sim você precisa levá-la ao veterinário, para verificar se eles têm parasitas ou outros problemas. No meu top 3, muitos vão discordar e nem veem como animal de estimação, mas como avicultura. Os patos. Concordo que tem várias desvantagens. Eles fazem muita bagunça, são barulhentos, precisam de um corpo d'água, ou seja, piscina, lago, entre outras coisas. Também são muito caros. Olha, comprar os patos em si não é caro. No entanto, mantê-los, a estrutura, o cuidado, a dieta vai ser muito caro. Porém, não se trata de quão fácil é cuidar dos animais de estimação, mas sim de quão gratificantes eles são. Por isso me permiti colocar os patos, eles são sociáveis e inclusivos. Se socializados corretamente, eles se tornam ótimos amigos e são divertidos de observar. Ajudam no controle de pragas ao comer insetos, mas também podem comer suas plantações se permitidos.
Mas enfim, o fato é que eles são animais de estimação incríveis, que trazem muita satisfação. E pra mim, ver crescer as aves de criação, as galinhas, os patos, os gansos, as codornizes, é uma das melhores coisas. E se você tem um lago, bom, se você tem um corpo d'água, se você tiver oportunidade, tenha patos. E eu te garanto que vai ser uma das melhores coisas que você vai fazer na sua vida. Passando para a penúltima opção do ChatGPT, temos as calopsitas. As calopsitas são uma opção comum para os amantes de aves que procuram um animal de estimação exótico. Elas são inteligentes, sociáveis e podem ser treinadas para imitar sons e fazer truques. Precisam de interação social, estímulo mental e uma gaiola espaçosa. Tudo isso é verdade, mas top 2 nem a pau. Bom, vocês já sabem que eu e as aves não nos damos muito bem. Tudo que tem asas e pode voar, pra mim, não é um bom animal de estimação. Olha, acabei de falar de patos, mas é diferente. Como? Não sei. Mas as calopsitas definitivamente não são bons animais de estimação, porque em primeiro lugar, elas são aves de dentro de casa. Aves de dentro de casa, pra mim, são maus animais de estimação. Soltam muitas penas, defecam a cada 15 minutos, são muito barulhentas e sim, são muito inteligentes, mas isso adiciona um nível de complexidade ao cuidado delas. E quero que algo fique claro. Eu não sou desses caras que são contra ter aves como animal de estimação, que dizem, solte-a, ela tem que estar na natureza. Elba, por favor, você é um idiota. Se for criado em cativeiro, deve permanecer assim. Animais exóticos de estimação precisam ficar em casa. Se for um exemplar que você comprou na esquina do malandro da feira, que puta vergonha você me dá, cara. Comprar fauna silvestre, extrair fauna silvestre é a pior coisa que pode existir neste mundo. Então, que vergonha você me dá. E sobre o assunto das gaiolas. As gaiolas, pra mim, são para a própria segurança da ave. Enquanto você está fora de casa e enquanto está dormindo, para que ela tenha um lugar seguro onde se proteger, onde defecar e onde comer. Para que você leve isso em consideração. Se você tem uma ave e ela passa o dia todo nessa gaiola, sinceramente, acho isso um pouco cruel. Por maior que seja a gaiola e por mais formas de estímulo que ela tenha. Mas enfim, passando para o meu top 2 de melhores animais de estimação gratificantes, temos os ratos. Eu amo ratos. Os ratos de estimação, obviamente. São incrivelmente inteligentes, carinhosos, e sim, eles precisam de uma gaiola bem grande por causa da inteligência deles e porque precisam de várias formas de estímulo. Eles são bastante sociáveis e você pode criar laços incríveis com seus ratos. O único ruim é que eles vivem muito pouco, só uns 2 anos, às vezes um pouco mais. Mas sim, você cria laços incrivelmente fortes com os ratos, mas quando eles se vão, deixam um vazio muito grande. Apegue-se, mas só tenha em mente que seu melhor amigo não vai durar muito. E por último, o melhor animal de estimação, segundo o ChatGPT, são os peixes beta. Bem, os peixes beta, também conhecidos como peixes lutadores e ameces, são peixes tropicais vibrantes e lindos. Eles são resistentes e podem viver em aquários menores, tornando-se populares entre iniciantes. Realmente ótimos peixes para quem está começando. Acho meio chato colocar isso no topo da lista, mas são ótimos pets. Tem um guia completo de cuidados para você. São várias variedades e muito bonitos. Um mínimo de 5 galões que dá mais ou menos 20 litros. E sim, filtração, ciclagem, checagem semanal dos parâmetros, amônia, nitritos, nitratos, trocas parciais de água. E na minha opinião você terá um dos melhores animais de estimação. E a verdade é que eles são bastante subestimados. São muito inteligentes, mesmo que você não acredite. E quando você passa e ele se aproxima para ver se você vai alimentá-lo, na verdade é uma das melhores coisas que você pode ter no aquarismo e com peixes em geral. E para mim, o melhor animal de estimação, acho que sempre menciono, sempre fico falando desse animal. Mas os geckos cristados, para mim, são o melhor animal de estimação exótico que existe. Primeiro, eles são muito curiosos. Você pode deixá-los no seu ombro por 2 horas sem que se mexam. A dieta deles é incrivelmente simples. Eles comem uma dieta em pó como repaste ou pangeia, que é um pó que você mistura com água, e tem todos os nutrientes necessários para que ele sobreviva. Na natureza, eles comem frutas em decomposição, se não estou enganado, e também insetos, e esse pó tem todos os nutrientes necessários. Eles são noturnos, ou seja, não precisam de UVB, não precisam de um recinto muito grande, mas precisam de um que seja vertical e bem decorado. Considere também a umidade e use sempre higrômetros. A temperatura não é muito exigente, se você estiver confortável, ele também vai estar confortável. E bom, eu também tenho um guia completo de cuidados, como sempre, de quase todos os animais que analiso. Para você conferir meu perfil, se inscrever e, bom, é isso, esse foi o vídeo. Espero que tenha gostado do vídeo. Se sim, inscreva-se, deixe seu like e comente o que quer ver aqui.
Já vi os comentários do vídeo passado sobre as tartarugas, que muita gente não gosta que eu fale palavrão, mas eu não tô nem aí. E é isso, como sempre digo, lembrem-se de me seguir e amar a natureza. Obrigado!